Então, boa noite a todos. Com muita alegria que damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo 32 vai ser a nossa irmã Ana que vai ler e comentar para nós. E, como de costume, quem faz o comentário também faz a prece inicial. Então, Ana, convido você para a nossa prece inicial. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar. Senhor, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade desse estudo de hoje para o nosso aprendizado, crescimento. Agradecemos, Senhor, por tudo e todos os momentos vividos. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos compartilhar a tela para que possamos começar a leitura. Boa noite, Doroteia, bem-vinda. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho, esse é meu amado filho. A ele ouvi. Está em Lucas 9:35. Aqui Deus já nos convida, né? A seguir o Senhor, né? Seguir Jesus, né? Ele fala, este é meu filho amado, a ele ouvir. Ele nos convida a ouvir Jesus e seus ensinamentos, né? Vou voltar lá no parágrafo. Alguém quer comentar? Vamos ler mais um pouquinho, de repente. O homem quase sempre tem a mente absolvida na contemplação das nuvens que surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperança desfeitos. Por vezes, desespera-se. Eu vou ler mais um trecho, Vitor, por favor. Só mais esse trecho. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparecem a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Na maioria das vezes, olhamos para o céu não para agradecimento e contemplação da obra divina, mas sim de forma queixosa, ilusória e egoísta. Por isso, vemos estas nuvens carregadas de frustrações e contradições. Não entendemos ainda os desígnios de Deus. Encaramos nossas lutas com pesar. Por desespero, não conseguimos ver de novo um novo amanhecer, a oportunidade que Deus nos dá. Não conseguimos abrir nossos olhos e ver que estamos sempre amparados pelo seu amor. Deixamos de ouvir nossos mentores que estão a todo tempo ao nosso lado para instruir e intuir. Alguém mais quer falar? Nessa passagem, a gente vê que ele faz a analogia da nuvem como sendo os nossos problemas, né, as nossas dificuldades materiais, e o céu seria, né, representando a divindade, Deus, Jesus, né, que a voz que veio do céu, que seria a gente recebendo do alto as intuições, e a nuvem seria como se fosse a poluição, né, do nosso perispírito, ali, as barreiras, as dificuldades que a gente, da nossa própria inferioridade, que dificultam que essa mensagem, né, que essa voz de Deus nos alcance, que a gente consiga ouvir as boas intuições, que a gente consiga realmente
seguir os bons conselhos, né? Porque estamos sempre enevoando nossa mente com os maus pensamentos, com as frustrações, com as nossas ambições, com os nossos desejos desmedidos, né? E isso vai causando todas essas barreiras que impedem essa ligação mais pura e perfeita com a divindade maior. É isso mesmo. As nossas tristezas, né? Enfim. Mais alguém quer comentar? O apego à vida material gera isso tudo. A pessoa que consegue desprender, ela não fica triste por qualquer coisa e nervosa por qualquer coisa, né? E aí tem uma comunicação melhor com a divindade, claro, né? Consegue apreciar melhor o céu, né? Fica o céu limpo, e as estrelas, e a beleza da mensagem do Cristo. Mais alguém? Podemos continuar? Então, vou compartilhar de novo. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto da névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele eu ouvi. Manifestava-se palavra do céu na sombra temporária. Este é o amado filho, a ele eu ouvi. Nos mostra que Jesus, com sua bondade e misericórdia, está sempre nos auxiliando, nos mostrando o caminho, e somente exercitando seus ensinamentos é que teremos a paz para enfrentar os reveses da vida. Né? Porque neste momento que ele fala, né, que acontece ele fala Cristo, né, este é o meu filho amado, ele fala, né, que só através dele, né, que nós vamos conseguir superar, né, os momentos difíceis que todos nós passamos, né, e a vida é assim, né, cheia de altos e baixos, mas que com os ensinamentos do Cristo é que vamos conseguir passar bem pelos tropeços do caminho. Mais alguém? Alguém deseja falar? Selma? Bem, eu fiz uma interpretação dessa parte, né? Tipo, você vê, primeiro você se deslumbra da figura, né? Então, Jesus, por que Jesus se fez presente, né? A importância de Jesus ter realmente aqui encarnado na Terra e ter dado o exemplo vivo, né? Ter sido o nosso exemplo prático, seria realmente o que eu acho que é o deslumbramento, né? É o ser humano ainda muito materializado, precisando ver para crer, né? Precisando realmente enxergar para poder e mesmo assim não conseguimos, né? Porque mesmo com esse exemplo prático do mestre, a gente ainda tem muita dificuldade em acreditar, né, que foi possível. Muita gente nem acredita que Jesus realmente existiu da forma que foi. Então nós, mesmo com esse exemplo vivo que nos impressiona aos olhos, ainda assim temos muitas dúvidas, nossa fé é muito vacilante. E mesmo que as nuvens venham depois cobrir, né, como a história diz, que seria ali Jesus, assim como Moisés e Elias, que também
depois de um tempo de sua missão cumprida, se foram, Jesus também, da forma material, também se foi, né? Mas a sua mensagem, a sua voz, né? Nossa ligação com o Mestre continua, não se perdeu com a sua saída visual, né? Mesmo a gente não tendo mais os olhos para deslumbrar a sua presença material, ele demonstra que ainda está ali a sua presença espiritual conosco até os fins dos tempos, né? Ele deixa ali esse elo de ligação que vem do alto e que a gente precisa captar, apesar das nuvens espessas, né? Apesar das trevas, apesar da vibração do nosso planeta ainda muito inferior, ainda muito baixa, que ainda dificulta exatamente que a gente vislumbre maiores sensações, maiores sensibilidades, que certamente no futuro nos permitirão enxergar de novo essa beleza divina e o alto e a espiritualidade. Ainda assim, mesmo nessa nossa suposta cegueira física, pelas nuvens das trevas que ainda cultivamos na Terra, precisamos nos ligar a essa ligação espiritual, a essa voz que vem do alto, a essa voz que vem do Mestre, e que Deus coloca Jesus como sendo essa voz principal, esse caminho, esse elo de ligação principal que temos que ter com a espiritualidade maior. Mais alguém? João, pode falar. Só fazer uma perguntinha. No caso aí, as nuvens seriam assim as provas que a pessoa teria que passar também? Eu interpretei as nuvens, na verdade, como sendo as nossas trevas, né? As nossas dificuldades que vão gerar as provas, né? Desculpa, Ana, é porque eu estava falando e me empolguei. Pode falar, pode responder a sua interpretação também. Não, quando a interpretação da nuvem, eu vi assim que era a nossa visão diante dos problemas, né? Essas nuvens de contradições, de frustrações, são a nossa visão diante daquele problema, né? Que a gente coloca tanto empecilho, né, para passar, para superar aquilo, que essas nuvens, na minha visão, né, essas nuvens seriam essa visão que nós temos diante do problema de não conseguir, de não ter força para superar isso. Entendeu? De buscar, né, um auxílio, uma ajuda. Pode falar, Sam. Pode falar, né? Porque assim, ele fala ali no início, né, que eles veem as nuvens como são nuvens de contrariedades, projetos frustrados e esperanças desfeitas. Nós contemplamos a nuvem como a gente vê assim, quando o céu está cinza, assim, o tempo está feio, né? A gente tem essa tendência, né, de querer sempre um céu azul, como fala assim, céu azul, sol, um dia bonito, brilhante, né? E mesmo com o céu cinza, ele também tem sua beleza, porque também a necessidade da chuva e tudo mais, né? Então, eu acho que esse texto é muito simbólico, tem muita simbologia em tudo, porque ele fala que mesmo quando surgem primeiro, eles estavam em contemplação, vendo Jesus com Moisés e Elias, né? Quando aparece a nuvem, pronto, aquilo se desmancha, eles ficam na concentração da nuvem como se fosse um mau presságio. E vem a voz de Deus falando que aquele era o seu filho. Quer dizer, aí diz até que a nuvem é como a sombra temporária, quer dizer, existem nuvens, vão existir, mas nem sempre elas são ruins, aliás, nunca são ruins. Pode ser ruim para nós, aparentemente, porque nós sempre queremos o céu azul, mas nesse contexto, mesmo quando há nuvens, sempre há um benefício, há algo bom saindo dessa situação meio cinza, meio feia, né? Como o texto, pelo menos para mim, aparece assim, né? Quer dizer, tem a nuvem, mas dela vem a voz de Deus, né? E assim acontece. Então, quer dizer, as pessoas tendem sempre a esperar uma coisa ruim acontecer, mas não estão preparadas. Elas querem sempre que as coisas sejam boas, maravilhosas, mas nem tudo é sempre bom e maravilhoso, nós sabemos disso, né? Então, quer dizer,
É para entender que mesmo diante da nuvem, dentro da frustração, das coisas que não acontecem como nós gostaríamos, de sempre céu brilhante, vai abrir-se uma esperança, uma voz de Deus nos dando um norte, uma luminosidade, um caminho, né? Algo de bom saindo sempre dessa situação meio caótica que aparentemente vem, né, nos dias nublados. Eu acho que é isso, né? Isso. Perfeito, perfeito. Até eu vi aquele estudo que o Arthur Valladares faz do Caminho, Verdade e Vida, né? E você falou agora, Selma, e eu lembrei do que ele falou que o bom marinheiro não se forma só no mar tranquilo, né? O bom marinheiro, ele vem exatamente por ele ter praticado nos dias revoltos nos mares, que é exatamente o que você falou, né? As nuvens, os problemas e o mau tempo, eles vão ter também o papel de nos ensinar, né? O papel de nos fortalecer, o papel de nos tornar melhores. Né? A nossa negatividade não deixa a gente ver. Ai, tá ruim, vai ficar pior, né? É a tendência do ser humano nesse sentido, né? E não tá legal. Tá ruim, mas vai melhorar. Tem sempre uma janelinha ali de luz, né? Como até diz, né? Que a sombra é temporária. Sim, claro. Então, nós temos que ter paciência e confiança em Deus, né? Exatamente. Vamos ver o copo meio cheio, né? Não mesmo meio que a vazio. confiança, às vezes, dure anos, né? Porque tem isso também. A confiança em Deus e a resolução vem, às vezes, em anos, né? Anos. Mas ela vem. Isso. Né? Aliás, no Espiritismo a gente aprende até que anos, e não só anos, como encarnações, né? Dependendo do tamanho do problema. Também. Mais alguém quer comentar? Flávio, Dulce, que chegaram aí. Vamos lá então, Ana, deixa eu compartilhar aqui. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. Eu coloquei aqui, estamos num mundo de prova e expiação. Como estudantes da doutrina consoladora, temos ciência que nada do que vivenciamos é por acaso ou vingança. A existência terrestre é oportunidade de trabalho e aprendizado para a evolução do nosso espírito. Né? Que nós sabemos, né, que nada é por acaso, né, e que tudo tem uma explicação. Mesmo a gente não entendendo, não compreendendo no momento, mais à frente nós vamos ver que tem um porquê da gente estar passando por certos tipos de situações, né? Mais alguém? Viu, João? Esse trecho respondeu você, né? De certa forma, a gente pode interpretar que são as provas e expiações, né? São as coisas que a gente precisa passar para aprender, para evoluir, né? Para se fortalecer. Quer falar, João? Pode falar. Não, é isso mesmo. Então, eu até lembrei, né? Quem já, né? Que já estudou, já fez escola, faculdade, sabe, né? Todo mundo aqui com certeza teve professores carrascos, professores mais ou menos e professores bonzinhos, né? E se você parar para pensar, esse equilíbrio é importante, porque com aquele professor carrasco é que a gente aprende a se virar mais, a ser mais forte, a não ficar muito dependente. Lógico que aquilo faz um mal para a gente se sente com raiva, mas aquilo vai te preparando, né? Você vai e você vê que a vida é justa e tudo é muito ajustado, porque você percebe, pode perguntar para qualquer pessoa,
todo mundo vai te responder semelhante. Ah, eu tive um ou outro carrasco, a maioria era normal e um ou outro bonzinho, né? Tipo assim, tanto na faculdade como na escola. Então você vê que existe um equilíbrio das forças, né, nas nossas vidas, que nos dá ali as coisas mais difíceis, mas também aí em contrapartida tem aqueles momentos mais fáceis para você conseguir dar uma relaxada e ir trazendo o equilíbrio. Mas esse equilíbrio é que é importante, né? Não é só... Aí imagina se todos os professores fossem bonzinhos e não te cobrassem nada, você ia acabar relaxando, né? Você ia deixar para lá, não ia fazer os deveres, sabe que a prova é fácil, não ia estudar. Então, esse equilíbrio das forças é que vai fazendo a gente. E a vida é a mesma coisa, né? Tanto que é muito comum a gente aprender que se você dá tudo para os seus filhos, você está o quê? Estragando os seus filhos, né? Se você dá tudo que o seu filho quer, você pega e dá. E não cobra dele nada em troca, né? Não passa para ele os ensinamentos e automaticamente cobra que ele os pratique, né? Você sai dando, que é para ele não te perturbar. E aí, quando você vê, você formou um adulto o quê? Mimado, um adulto que não sabe ouvir não, um adulto que não sabe conquistar, que não sabe ter orgulho, né? Não sabe correr atrás das suas próprias conquistas, tudo tem que ser dado na mão. E conosco é a mesma coisa. A gente quer, né? A gente estuda na doutrina que a gente quer se purificar, que a gente quer ser um espírito mais puro, que a gente quer nos livrar das nossas más tendências. Só que a gente quer isso por milagre, né? Quer que estale o dedo e aconteça. E não vai ser assim. Vão ser as dores, vão ser os sofrimentos, vão ser as provações que vão nos burilando, né? Quem nunca passou por um problema de saúde, por um problema de dor na família e depois daquela experiência se tornou uma pessoa melhor, né? Passou, de repente, a se preocupar mais com a alimentação, se preocupar mais com a parte física, se preocupar mais com o vizinho, porque aí, tipo, poxa, quando eu passei aquele sufoco e não teve ninguém para me ajudar, só eu sei a dor que foi, né? Só eu sei como é que foi difícil chorar sozinho. E aí você passa a olhar para os outros à sua volta com outros olhos, porque você passa, pô, eu não desejo para os outros essa dor, esse sofrimento que eu passei. Então, se eu passo a prestar mais atenção no meu vizinho, nos meus amigos, se eles estão precisando de ajuda, está precisando de uma força, está precisando de alguém, nem que seja só para ouvir, né, para desabafar. E aí você vai despertando essa sensibilidade. Mas o que vai despertar isso em você? A dor, o sofrimento, as provas e, muito raramente, o exemplo. Quando a gente resolve olhar o exemplo dos mais velhos, o exemplo dos nossos pais, e aí também ajuda com que a gente evite certos sofrimentos. Mas, infelizmente, essa opção é a que a gente acaba ainda no nosso nível evolutivo, talvez por a gente ainda estar muito endurecido, acaba sendo a última opção. Geralmente, a gente só consegue quebrar essa coraça que ainda nos deixa muito insensíveis quando realmente tem o atrito, né? Quando realmente a gente sofre uma pancada que realmente aí sim lasca, quebra a nossa coraça e a gente começa a despertar um pouco mais para essa sensibilidade. Alguém mais? Então, vamos para a nossa última frase. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. É o que nós já colocamos, né? Que as penas e sabores da luta planetária, porque nós sabemos, né, que nada é por acaso, né, que a vida terrestre é assim, né, nós ainda estamos em aprendizado e o nosso planeta ainda é de provas e expiações. Então nós vamos passar ainda não só nessa encarnação como em outras, né, por várias lutas, mas tendo a certeza, né, e a fé, né, em Deus que é um momento passageiro, né? Logo vai passar, que as lutas, por mais maiores que sejam, não são para sempre, não são infinitas, né?
que elas chegam ao fim e com a fé em Deus, elas são sempre, né, e a força de vontade, a gente está sempre amparado, né, por Deus e por Jesus e pelos bons espíritos. Mais alguém quer comentar? Alguém quer comentar? O Espírito puro está tão caladinho hoje. Nos dê sua sabedoria. Mas é isso, né? Realmente essa última frase, como a Ana falou, faz um resumo, né? Um resumo de tudo que a gente já falou aqui, de que temos que enxergar essas nuvens, essas trevas, pelo lado bom. Senão estaremos desperdiçando, né? Estaremos desperdiçando tempo e sofrimento. Porque quanto mais a gente sofre sem resignação, né? Sem parar para refletir sobre o que aquela dor, sobre o que aquela prova está querendo nos ensinar, nós vamos estar perdendo tempo. Estaremos nos candidatando a mais uma vez passar, né? Como a pessoa que repete de ano, pelas mesmas dores e pelos mesmos sofrimentos até aprender. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos de nuvem, né? Esses momentos de tempestade. Que a gente possa, quando estiver, por exemplo, doente, refletir, mas por que eu estou doente, né? Que tipo de dor que essa doença me traz? Essa doença, ela afeta que tipo de órgão, né? Por que será que está causando isso? E refletir, né? Não só a alimentação, a exercício, mas o que eu penso? Quais são meus pensamentos? Quais são minhas atitudes? O que isso pode estar causando no meu perispírito que depois está refletindo numa doença? E às vezes, quando a gente perde alguém, né, que alguém desencarne e aquele alguém era muito importante na nossa vida, o que será que Deus está querendo me mostrar? Né? Será que eu não estou precisando desapegar também um pouco dessa pessoa? Né? Será que eu não, de certa forma, eu não explorava demais essa pessoa e só agora que ela desencarnou é que eu estou percebendo o quanto eu era dependente e preciso aprender agora, né, a me virar e fazer as coisas sem a presença daquela pessoa. Mas tudo isso de uma forma resignada, porque quanto mais a gente resignar e aprender e passar a fazer diferente, menos sofrimento, mais rapidamente estaremos alcançando os nossos objetivos de evolução. Selminha, quer falar? Abriu o microfone? Porque eu acho que tudo é lição, né? Toda dor e sofrimento é porque nós estamos, afinal, num planeta de provas e expiações. E a humanidade tem uma tendência de, quando está passando pela prova e expiação, quer pedir a Deus para livrar aquilo dela, quando, na verdade, deveria aprender, tentar entender aquilo como uma lição, não é? Se eu estou passando por isso, porque às vezes eu me coloco pensando assim, o que foi que eu ainda não aprendi para estar passando, vivenciando novamente as mesmas situações. Porque se você está vivenciando sempre as mesmas situações, porque você ainda não aprendeu a lição. Não é porque ninguém está se divertindo, ninguém lá em cima quer se divertir às suas custas. É porque existe uma lição, algo a aprender, né? Afinal, aqui é uma escola também. Então, nós temos que começar a entender isso. E, ao invés de pedir livramento, né, pedir uma luz, um esclarecimento para compreender, né? Talvez. E a gente está sempre pedindo conforto, né? Como crianças ainda. É isso. Como crianças mimadas, a gente pede pelo fim da prova, mas sem concluir, né? Isso é muito comum, né? Muito comum em relacionamentos, né? As pessoas às vezes se separam a casa. Aí quando você vai ver, a coisa se repete, né? A pessoa acaba sempre tendo um relacionamento extremamente semelhante ao do casamento anterior, porque a pessoa, na verdade, está buscando ou precisa aprender exatamente com aquele tipo de relação, né? Alguma coisa ali precisa ser aprendida, né? Precisa ser. Mas foi o que você falou, quando a pessoa desiste, separa e não procura refletir, ela acaba caindo de novo. E aí sim vai, né? Filhos de uma encarnação para outra, que a gente não lembra das nossas encarnações passadas, mas provavelmente nossas relações de pai, filho, irmãos, etc., provavelmente já vem se repetindo de forma semelhante em outras encarnações. E por causa disso, porque provavelmente cometendo os mesmos erros, não refletindo,
E é isso, temos que parar para refletir, para sairmos desse ciclo, desses ciclos, né? Porque cada defeito, cada problema nos cria um ciclo para ser vencido. Exatamente. É isso. Mais alguém? Bem, então temos 6 minutos, vamos para a nossa prece final. Quem faz, eu não sei agora de cabeça, a Janete aqui. É a Geórgia. É a Geórgia, então? É a Geórgia. Você geralmente é depois da Ana, Depois da né? Ana é a Geórgia. Eu também ia chutar que era a Geórgia, estava sem minha cabeça lembrava. Depois da Ana sou eu. Isso. Então, Geórgia, como de costume, quem faz o estudo Vamos da à semana prece? que vem, faz a prece final, por favor, para todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. E obrigada, Mãe Santíssima, por mais um aprendizado nessa noite, por mais um estudo. Obrigada por tudo e que possamos realmente olhar para o céu e ver além das nossas nuvens, ver o céu lindo e estrelado, que possamos nos fortalecer e entendermos por que passarmos pelas nossas aflições e nossos problemas. Que o estudo da noite de hoje nos fortaleça e que possamos realmente olhar além da nuvem escura que pairá pelas nossas vidas. Que assim seja, que tenhamos uma boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço a presença de todos, agradecimento especial à Ana por nos trazer esse estudo maravilhoso, que todos vocês tenham uma excelente semana e que fiquem com Deus. Vocês também. Igualmente, uma boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma